Acredito que todos já estiveram nessa posição. Um trabalho que você não aguenta, salário baixo, falta de oportunidades, falta de crescimento profissional. Contando as horas no relógio, esperando para finalmente você chegar em casa e ter um pouquinho de paz. Só para então sonhar que vai chegar no seu chefe e falar para ele tudo o que você discorda e o que você passou nos últimos meses. E finalmente pedir a demissão. Bem, esses são sentimentos que eu conheci muito bem no final do ano passado. Mas, assim, pra dizer bem a verdade, eu não vivi esse cenário dramático de chegar no seu chefe e pedir demissão. Eu simplesmente escrevi um e-mail e nesse e-mail eu falei que eu estava me demitindo e no dia seguinte eu estava trabalhando, fui conversar com a minha chefe e eu conversei sobre o aviso prévio, que seriam 6 semanas. Trabalhei na escala normal até o final do meu aviso prévio. Então, esse vídeo, na verdade, não é bem sobre uma história dramática de como eu pedi demissão, mas porque eu tomei essa decisão. E eu também queria falar por que essa decisão, na verdade, de pedir demissão é um fenômeno que tem acontecido, que aconteceu não somente comigo, mas com muitas pessoas no mundo todo, em várias áreas profissionais. Por isso, nos próximos minutos, você vai descobrir qual foi esse fenômeno de demissão em massa no mundo e por que eu pedi minha demissão e também porque é importante conhecer se você está infeliz no seu trabalho e se também você talvez deva considerar pedir as contas. Então, se você acha que está passando por algo parecido e você acha que está na hora de tomar uma atitude em relação ao seu trabalho, vem cá comigo. Oi galera, eu sou a Kátia, sou enfermeira pediatra, trabalho na Irlanda há 6 anos e eu quero agradecer de coração por você parar aqui para assistir esse vídeo. Esse é o meu primeiro vídeo no YouTube e eu fiquei assim um bom tempo tentando decidir qual seria o assunto do meu primeiro vídeo. E eu decidi falar sobre a minha demissão porque foi um divisor de águas da minha carreira como enfermeira aqui na Irlanda. E eu achei que seria um assunto bem interessante para eu começar esse canal. Essa experiência me mostrou o meu valor profissional e também me deu oportunidade de encontrar tempo para fazer outras coisas, me dedicar a outras coisas que eu não tinha oportunidade no meu trabalho anterior. Inclusive esse canal no YouTube. Eu percebi que eu sou apaixonada por criação de conteúdo dos últimos tempos pra cá. Colocar no papel as minhas ideias, tentar ser um pouco criativa é realmente uma válvula de escape do meu dia a dia como enfermeira. E nesse canal aqui, se você tem vontade de morar fora do Brasil ou se você quer saber um pouco mais como é a minha rotina de enfermeira aqui na Irlanda, não deixe de se inscrever aqui no meu canal e deixar um like nesse vídeo, que eu vou postar um vídeo todas as semanas. Ainda não tenho certeza qual dia, mas eu vou definir pra vocês e eu aviso por aqui, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos ao conteúdo. No mundo todo tem se reportado um fenômeno social chamado de The Great Resignation, ou a Grande Resignação, também traduzido como a Grande Renúncia. Esse é um fenômeno com um número nunca visto na história de pessoas pedindo demissão voluntariamente. Para vocês terem uma ideia, só nos Estados Unidos foram mais de 4 milhões de trabalhadores pedindo demissão todo mês. No Brasil, essa tendência agora está ficando mais evidente em 2022. É claro que tudo isso está sendo camuflado por praticamente 13 milhões de desempregados no Brasil, mas os brasileiros também têm se juntado a esse fenômeno de pedido de demissão em ritmo recorde, com aproximadamente 500 mil de trabalhadores por mês. Segundo um estudo feito pela plataforma LinkedIn, no Brasil 49% das pessoas querem trocar de emprego em 2022 e o percentual sobe para 61% quando a gente pensa na faixa etária de 16 e 24 anos. Mas então fica a pergunta: por que as pessoas estão decidindo pedir as contas e devolver os seus crachás? Gente, na verdade ainda não devolvi o meu crachá do meu trabalho anterior, tá na minha bolsa ainda, mas eu vou dar um fim nele, tá bom? Pra entender essa história de demissão em massa, a gente vai ter que voltar em 2020. Eu sei, pandemia, ninguém aguenta mais falar sobre isso, mas a verdade é que a pandemia é um fenômeno histórico que vai ter repercussões ainda por muitos anos pela frente. E realmente a pandemia
tem muito a ver com esse pedido de demissão em massa. Junto com a pandemia, os empregadores tiveram que demitir grande parte dos seus funcionários, né? E para nós enfermeiros a situação não foi bem de demissão que nos afetou, mas sim a parte estressante de lidar com essa doença que causou e causa ainda, né, tanta exaustão física e emocional e exposição, né, com essa situação. Tantas mortes e casos de bastante sofrimento das famílias que nós presenciamos. E, gente, se você perguntar para qualquer enfermeiro trabalhando no cuidado direto ao paciente, você quase certeza que vai ter uma resposta, tipo, como está a sua profissão? A gente vive com uma carga de estresse grande e nunca houve em nossa profissão um relato tão grande de burnout entre os profissionais de saúde e, consequentemente, um número tão alto de pessoas pedindo demissão. Mas se a gente parar pra pensar, não é loucura você deixar o seu emprego quando a gente está ainda vivenciando uma crise econômica, quando a gente está vivendo uma situação de guerra que está afetando a economia global? Parece aquele tipo de luxo reservado apenas para os trabalhadores dos países ricos, não é mesmo? Mas a realidade é que a pandemia e o lockdown nos ensinou muitas coisas, seja no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Nós fomos forçados a passar mais tempo em nossas casas. Nos últimos 2 anos a gente teve tempo para refletir sobre nós mesmos, refletir sobre os nossos trabalhos, refletir sobre a nossa carreira e pensar, será que existe mais oportunidades lá fora? A gente aprendeu que a nossa vida é frágil e a gente precisa mais do que apenas o nosso emprego para ser feliz. E eu acredito que muitos de nós estávamos vivendo assim num piloto automático antes de 2020. Nós não tivemos o tempo necessário para a gente definir qual seria a nossa carreira ideal, qual o trabalho que nos daria total felicidade, né, o reconhecimento profissional. Mas esses meses de lockdown é como se nas nossas cabeças, nos nossos cérebros, uma lâmpada acendesse, né? E a gente começou a perceber algumas situações que antes eram corriqueiras, mas que depois desse momento de reflexão elas se tornaram inaceitáveis. Eu, particularmente, comecei a dar muito mais valor a mim mesma como profissional. Eu tenho uma carreira que eu já estou trabalhando como enfermeira há 13 anos e trabalhar à noite realmente se tornou assim, um fardo insuportável. Eu não estava aguentando mais trabalhar à noite. Eu passei a priorizar mais, querer passar tempo em família e também ter tempo para os meus, para as minhas atividades e para os meus projetos pessoais. Então, eu passei a começar a me irritar por me sentir sobrecarregada, coisas que antes que eram naturais e normais eu simplesmente continuava, se tornaram insuportáveis e o desejo de finalmente pedir demissão foi assim, maior do que eu. E foi aí que eu comecei a minha saga à procura de um novo emprego. Quando eu decidi trocar de emprego, eu percebi algumas coisas sobre o mercado de trabalho. Mas a primeira mudança que eu notei nessa procura foi comigo mesma. Eu encarei essa mudança de trabalho com muito mais segurança. E é claro que os anos me deram uma segurança e me ajudaram a ter essa autoconfiança na minha procura de emprego e um olhar mais crítico mesmo. Eu não estava apenas interessada no que eu poderia oferecer para aquela empresa, mas também quais benefícios e o que aquela empresa poderia me oferecer. E eu percebi que essa mudança, né, na mentalidade dos trabalhadores não foi uma coisa que aconteceu só comigo, é uma coisa no mercado em geral. A gente entrou em uma era em que o trabalhador tem mais poder de escolha. Nós adquirimos consciência de que o número de profissionais qualificados e de qualidade são poucos. E as empresas realmente têm tido dificuldade na contratação de bons trabalhadores. No meu caso, eu estava trabalhando em um dos maiores hospitais privados de Dublin como enfermeira pediátrica. E nos últimos 2 anos, um time de enfermeiras que eram 7 passou apenas 3 contando comigo. E o hospital simplesmente não conseguia contratar novos enfermeiros para preencher essas vagas. Então, quando eu decidi procurar por um emprego novo, eu fiz uma lista das coisas que eu gostaria de ter nesse emprego. Primeira coisa da minha lista, eu não queria mais fazer plantões noturnos, queria trabalhar no máximo 30 horas semanais, e eu queria o mesmo salário, ou melhor, né? E, se possível, continuar trabalhando na pediatria, que é a minha área de especialização, não era a principal, mas estava na lista. Então, com essa listinha, eu atualizei o meu currículo e comecei a aplicar para as vagas de emprego. Apliquei principalmente para centro cirúrgico, unidade de saúde primária, porque essas são vagas que atendem, né, as minhas
aos meus requisitos, de principalmente não trabalhar à noite. E no final dessa história, gente, eu consegui muitas entrevistas e consegui muitas ofertas de emprego. E também uma coisa que eu não estava esperando, mas que é bem interessante eu contar pra vocês, que eu recebi 2 contrapropostas dos empregos que eu recusei. Então os empregadores voltaram pra mim e me ofereceram um salário melhor, me ofereceram outros benefícios, pra ver se eu voltava atrás da minha decisão e aceitava o emprego. Olha, gente, isso realmente pra mim foi uma coisa que eu não esperava. E eu acabei escolhendo trabalhar no centro cirúrgico, porque é uma escala que realmente me possibilita ter um horário social bem interessante. E, assim, eu sei que essa procura, né, ter experiência aqui na Irlanda fez bastante diferença, foi um diferencial grande na minha procura de emprego, mas saiba que o mercado de trabalho necessita muito de profissionais de qualidade. E nós, enfermeiros brasileiros, nos enquadramos nesse critério. Então, tem muitas oportunidades para quem quer trabalhar por aqui. Então, fica a pergunta. Você está infeliz com o seu trabalho? Então, será que vale a pena você procurar por outras oportunidades? E, para falar a verdade, essas oportunidades, você acha que você tem que se restringir unicamente ao país que você está? Você já pensou em trabalhar no exterior? Ah, gente, eu adoraria saber o que vocês acham sobre isso. Você tem vontade de procurar outro emprego? Se vocês estão nessa busca ou se tá totalmente louca. Eu realmente gostaria de saber qual que é a opinião de vocês. Então deixa aí nos comentários pra eu saber, tá bom? Pra que chacoalhar sua rotina e sair dessa zona de conforto? Será que vale a pena? Olha, pra mim valeu muito a pena. E se você tá querendo aí mudar, né, tentar procurar outra coisa e você não tá totalmente feliz, vale a pena você, pelo menos, no emprego, você não precisa pedir demissão antes de achar outro emprego, né, você pode procurar aí as vagas de emprego no local que você gostaria de trabalhar e aí, quem sabe, garantir a vaga de trabalho antes mesmo de você pedir demissão. E quem sabe nessa busca você não encontra o trabalho dos seus sonhos, né? Na verdade, não é pra isso que a gente tá aqui, né? Por isso que a gente tá sempre, né, à busca de melhoras, né? Quem sabe o trabalho dos sonhos. Então é isso, gente. Se você achou esse vídeo interessante, não deixe de apertar aí o botãozinho do like. E eu te vejo semana que vem, tá bom? Muito foco, minhas lindezas, e beijos!